Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo dia do Congresso Conexões 2021, a nova era da complexidade. Estamos na segunda edição desse evento, com a realização ele é realizado e promovido, pelo Instituto Alfa Lumen, ONG de grande impacto social na cidade de São José dos Campos. Esse evento tem o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolim para Altas Habilidades, do Combrasde e da Stone. Iniciaremos agora o terceiro painel desse nosso evento com o tema Altas Habilidades, com as palestrantes Ângela Virgolim e Maria Lúcia Sabatella. Eu gostaria de convidar aqui para abrir sua tela e dar as boas-vindas às palestrantes, a diretora fundadora do Instituto Alfa Lumen, Nuricel Aguilera. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão aqui conosco. É um privilégio, um grande prazer contar com essas duas mulheres maravilhosas, essas duas pesquisadoras impressionantes e que há anos, há décadas, desenvolvem um trabalho excepcional na área de altas habilidades. Ângela, querida, seja super bem-vinda, você que é uma grande parceira, amiga. Sabatella, querida, você também, por favor, podem abrir as suas telas, também grande parceira e amiga. É um privilégio tê-las aqui, compartilhando esse conhecimento, né? E eu acho que muito importante o nosso papel de esclarecer, desmistificar essa questão das altas habilidades, da superdotação. Então, sejam muito bem-vindas, obrigada por estarem juntos, por serem parte desse projeto, e a casa é de vocês. Muito obrigada, meninas. As moderadoras? Débora Diniz e Cristiana Pavani farão a moderação desse painel. Obrigada por esse momento, né, de estar aqui com pessoas tão maravilhosas, né, Nuri, como você falou, para abrilhantar aí, mais uma tarde com tanta coisa boa. Eu vou aqui apresentar a professora, a doutora Ângela Virgolim, né, falando um pouquinho desse seu mini-bio aí. A Ângela possui graduação e mestrado em psicologia, ambos pela Universidade de Brasília. Obteve seu PhD em psicologia educacional pela University of Connecticut, nos Estados Unidos, especializando-se nessa universidade em psicologia da superdotação pelo Renzulli Center of Creativity Gift Education and Talent Development. É professora aposentada do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, onde atuou por cerca de 30 anos. Foi sócia fundadora e presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação, Combrasde, nas gestões de 2003 a 2006 e 2019 a 2020. E foi editora-chefe da Revista Brasileira de Altas Habilidades Superdotação. Fez pós-doutorado na área de testes psicológicos no Laboratório de Avaliação e Medidas Psicológicas da PUC Campinas. Sua produção bibliográfica versa principalmente sobre os temas relacionados à inteligência, motivação, criatividade e superdotação. Recebeu o Prêmio Jabuti 2015 na categoria Educação e Pedagogia pela obra organizada Altas Habilidades, Superdotação, Inteligência e Criatividade, editora Papiros. Atualmente dirige o Instituto Virgolim para as Altas Habilidades e Superdotação. Seja muito bem-vinda, minha querida, mais uma vez aqui juntas, e que orgulho, que honra poder estar mais uma vez com você aqui. A palavra é toda sua. Eu que agradeço muitíssimo o convite mais que amoroso da Nuricel Aguilera, minha parceira querida. Já há algum tempo nós estamos nessa caminhada juntas, né? E agradeço suas palavras, Cristina, essa apresentação. Dou minhas boas-vindas também a Maria Lúcia, minha querida outra parceira, né?
e vamos falar um pouquinho dessa nossa área com tantos desafios, né, que nós temos aqui para enfrentar. Eu acho que o tema que Nuricel coloca com relação à complexidade, à educação e às altas habilidades, tudo junto, dá muito pano para manga. Então, vamos falar um pouquinho disso. Gratidão, Nuricel. Eu vou começar minha palestra compartilhando aqui a minha tela com vocês. Tá? Vamos ver onde estamos. Aqui. Tá? Será que deu certo? Estão vendo? Tá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios, as soluções e propostas inovadoras para a área de altas habilidades que a gente tem se deparado nesses últimos anos, né? Então, quando eu comecei a minha caminhada nas altas habilidades, aqui já no final da década de 90, a gente encontra um campo cheio de desafios, né? Esses desafios passavam pela terminologia, pessoas que, né, de forma geral, a gente ainda não sabia se vamos falar superdotados. Esse termo é um pouco complicado, né? Traz esse super aí na frente, que às vezes, né, mostra que a gente está lidando com um grupo que, né, passa a impressão de ser super, como um super-herói, e é um termo que pesou muito, incomoda às vezes, né? Então, a terminologia também não ajudava, porque a gente falava superdotados, mas depois veio altas habilidades, aí vem com barra, põe barra, não põe barra, é superdotados, barra, altas habilidades, como fica, né? Até hoje a gente ainda tem alguns entraves na questão da terminologia, e ainda precisamos decidir, né, a melhor forma, como um grupo, como um todo, de nomear essa área. A gente precisa trabalhar ainda essas ideias pré-concebidas, porque existem realmente muitas concepções estereotipadas, enganosas sobre o termo, né? E é necessário que a gente entre no campo para tirar essas ideias, para levar um pouco mais de esclarecimento para a nossa comunidade, né? Então, no final da década de 90, nós tínhamos muitas dificuldades na capacitação dos profissionais, porque se a gente pensar, né, até hoje ainda é um problema, a gente não tem a área de altas habilidades como uma área separada dentro da graduação, nem de pedagogia, nem de psicologia. Então, as pessoas saem dos seus cursos despreparados e sem essa qualificação, né? E aí, como que professores que não foram preparados vão identificar essas pessoas com altas habilidades nos seus campos de atuação, falando desde a educação básica, né, até o ensino superior, como é difícil, e era, né, mais difícil ainda essa identificação, principalmente porque não tínhamos materiais, não tínhamos muitas publicações nessa área, e urgia, né, de todas as formas, trabalhar esses desafios para que a gente pudesse continuar. E aí fomos buscando as soluções. Que soluções nós encontramos? Hoje eu coloco aqui para vocês essa cronologia de acertos, né? Porque olhando para trás a gente vê que caminhamos bastante e caminhamos no sentido de uma proposta, né, mais adequada para a área. E eu destaco aqui, então, em 2003, a criação do Conselho Brasileiro para a Superdotação, o CONBRASD. E, na época, eu fui convidada a ser a primeira presidente, né? O desafio era esse, de onde nós vamos começar. E, então, já tínhamos os profissionais, né? Nós tínhamos a Associação Brasileira para a Superdotação, e esses profissionais, então, vieram para o CONBRASD, né? Para essa primeira gestão, e nós começamos, então, a trazer essas pessoas que tinham alguma qualificação, né, mestrado na área, especialização, doutorado, e criamos um grupo que hoje é forte, é um grupo que traz realmente
um apoio maior para a nossa área, né? Um local onde a gente pode voltar sempre, né? E beber da fonte, né? Dos novos profissionais que estão sempre envolvidos ali. Em 2005, nós, então, criamos no Instituto de Psicologia, na época, nós tínhamos a professora Eunice Alencar, né, com as disciplinas de Psicologia da Criatividade e algumas disciplinas na pós-graduação, mas junto com a professora Denise Flight, eu criei a disciplina Superdotação, Talento e Desenvolvimento no Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento. Essa disciplina continua até hoje, né? Fizemos também uma entrada em tópicos em cognição, o curso que eu comecei a dar, né, já a partir de 2014, por aí, era tópicos em cognição, inteligência, criatividade e motivação, e aí esses cursos passaram, né, a congregar, né, mais pessoas, pessoas que vieram para a graduação e depois continuaram esses estudos em pós-graduação, né? Então, nós temos um grupo muito grande que apareceu a partir dessa primeira qualificação, né? Em 2005, foram criados os NAS, né, que eram os núcleos de atividades de altas habilidades superdotação, que agora está sendo proposto como centros, né, CAAs, e nessa época foram instituídas, então, as primeiras políticas públicas na área de altas habilidades. Esse trabalho foi feito pelo MEC, e também na ocasião o Combrage foi chamado para ajudar, né, nessa capacitação de professores que foram feitos, foi feita a capacitação em diversos estados brasileiros. Criamos alguns livros, né, vocês encontram esses livros até hoje no site do MEC, gratuitamente, e começamos, então, a trabalhar em conjunto com o MEC e, posteriormente, com as secretarias de educação, para que essa política pública pudesse realmente, né, aparecer na prática, porque é muito bom quando está tudo ali no papel, né, quando a gente vê a produção de ideias, né, fantásticas dentro da área, mas aí fica a gente, enquanto sociedade, né, para cobrar das instâncias superiores realmente essa prática, realmente essa implementação, né? E outro ponto muito importante, né, de acerto na área foi a adoção de um referencial teórico unificado que pudesse embasar todos esses trabalhos que começaram com essa criação dos NAS. Foi o trabalho do professor Joseph Renzulli, né, que hoje ele é diretor, não é mais diretor, hoje ele é fundador, né, do Renzulli Center for Creativity, Gift Education and Talent Development da Universidade de Connecticut. E vamos ter aqui a honra da presença dele amanhã, aqui no evento do Conexões. A partir desse referencial teórico, a gente pôde falar com mais propriedade o que nós queríamos, qual é a ideia, né, de se desenvolver altas habilidades em escolas, no sentido de desenvolver potenciais para todas as crianças, né? Então, o Renzulli fala de enriquecimento escolar, né? Então, ele fala o enriquecimento do tipo 1 para toda a escola, para que todos possam receber uma ampliação, né, dos seus interesses dentro do seu currículo. Ele fala do tipo 2, que são aquelas formas que temos de treinar essas habilidades, sejam habilidades cognitivas, sejam habilidades socioemocionais, mas de forma que possa capacitar melhor esse aluno a chegar no tipo 3, que é o desenvolvimento de materiais, né, de produtos, de alguma ideia, de alguma forma que possa ir para a sociedade e estabelecer um ganho real para a sociedade. Então, esse modelo tem sido bastante divulgado, né, nas nossas publicações aqui no Brasil. Em 2006, eu criei na Universidade de Brasília o curso Pipocas, né,
que é o Programa de Incentivo ao Potencial Criador do Aluno Superdotado, e veio com essa ideia: vamos capacitar nossos professores. Se isso era o nosso desafio no começo do século, né, que a gente, então, pudesse levar essas ideias corretas, né, trabalhar realmente essa área com um pouco mais de assertividade, né, capacitando esses professores. E o Pipocas, além de capacitar os professores, ele também tem uma extensão, né, que é a capacitação de pais. Nós trabalhamos com a ideia de que seja um especialista do seu filho e que os pais possam conhecer um pouco mais da legislação, dos seus direitos, das possibilidades, para que eles possam também exigir, não só da escola, mas da comunidade como um todo, né, a melhor adequação de serviços para as altas habilidades. Então, esses serviços para os alunos, e também tentamos, com isso, criar uma central de dados, né, que possa também fomentar pesquisas na área e, finalmente, informar a sociedade, né, sobre todos esse desenvolvimento das altas habilidades. As pesquisas que se produziram a partir de toda dessas formas, né, da área, desses desafios, da forma como a gente entendeu esses desafios e trabalhou, né, reverberou, então, em pesquisas e também publicações de materiais para a área. Então, se vocês olharem, nós temos muita coisa boa já publicada, a maioria desse material foi criado realmente no início dos anos 2000, né, e nós temos apoio da editora Juruá, por exemplo, que tem trabalhado de forma mais maciça, né, como editora de parte dos nossos livros, mas isso aqui está espelhando o quanto as pessoas realmente buscaram essa capacitação, buscaram um entendimento maior das altas habilidades e transformaram isso em acesso público, né? Além disso, nós temos dezenas de artigos produzidos e que estão também nas plataformas. Eu ressalto aqui algumas das minhas publicações. Esse livro, né, Altas Habilidades, Superdotação, Inteligência e Criatividade, recebeu o Prêmio Jabuti em 2015, e isso é uma honra para a nossa área, não para mim como pessoa, mas para nossa área, porque é a primeira vez que um livro que fale sobre as altas habilidades, né, foi reconhecido com esse prêmio tão importante. E com isso, trazendo uma visibilidade maior para aquilo que a gente tem que trabalhar, né, com os outros, dentro dessa meta maior, que é tirar o superdotado da invisibilidade. Então, viemos com esse mote pelo Conselho Brasileiro para a Superdotação, continuamos com ele, né? Foi até uma frase falada pela professora Maria Lúcia Sabatella, e quando ela comentou, eu falei, ops, né? Vamos usar porque é realmente isso que a gente precisa, né? Quanto mais a gente avalia, quanto mais a gente identifica, quanto mais a gente estimula esse potencial, mais trabalhamos para tirar essas pessoas da invisibilidade. Nós precisamos, então, consolidar os direitos, né? Tem aí a importância da LDB 9394/96, que traz todo esse suporte, né, da legislação para as nossas ações, né? E com a intenção de oferecer mais oportunidades para esse grupo, oportunidades que começam ali na identificação, ali no rastreio mesmo do que sejam as altas habilidades, né, numa sala de aula, até chegar o momento, né, de fazer como faz tão brilhantemente o Alfa Lumen, né, de oferecer inúmeras oportunidades dentro da área de atuação de cada um, essas oportunidades que se complementam com as Olimpíadas, complementam com intercâmbios em faculdades no exterior, em faculdades importantes aqui no Brasil também, né? De forma que tudo isso que nós, como grupo, dentro das altas habilidades, estamos fazendo, é importante para favorecer cada vez mais a inclusão.
e essa inclusão coloca-se até mesmo na forma, como a professora Vera Palmeira falou ontem, né, no painel aqui no Conexões, a importância de se colocar essas crianças no censo escolar, que é apenas uma forma de administrativa, mas de grande impacto para a nossa sociedade, pois à medida que a gente identifica esse grupo, ou que seja um indivíduo, né, dentro de uma escola, que ele faça parte do nosso censo, que ele apareça, para que também dentro da área pública, né, que os nossos políticos possam ver esses números sempre crescentes e favorecer o aporte de recursos para a área também, porque muitas vezes pensa-se, né, vamos retirar essa sala, vamos acabar com a sala de recursos, tantas salas maravilhosas que existem nas secretarias de educação no Brasil todo, mas falta ainda recursos governamentais, né? E com isso, faltando recursos, a gente não chega naquilo que a gente quer, que é oferecer oportunidades, né? Então, isso tudo está junto, a gente precisa trabalhar em conjunto para chegar onde a gente quer, né? Com relação à terminologia, que eu falei logo no primeiro slide, né? Eu sempre brinco assim, nós precisamos fazer um congresso para discutir a tal da barra, né? É superdotação, barra altas habilidades. Falou-se há pouco tempo que era necessário retirar a barra porque ela não seria uma grafia, né, da língua portuguesa, ela é uma notação matemática, e ela precisaria ser retirada, pelo menos da legislação, e substituída por e ou por ou. E aí foi novamente outro impasse, né, que as pessoas voltaram a discutir o que a gente usa, o que a gente não usa. Até acho que, às vezes, é uma discussão que leva a gente para outro campo, quando, na verdade, ao invés de estar discutindo como escrever, a gente deveria estar discutindo como colocar isso na prática, né? Mas, como teórica, eu trabalho, né, com a teoria do professor Renzulli, e eu acho que é importante, então, a gente usar o termo adequado, né, a proposição teórica do professor Renzulli, que fala sobre gifted and talented, que, na verdade, são dois aspectos do mesmo fenômeno. Então, quando a gente fala superdotação, nós pegamos a parte do termo que está fazendo referência aos aspectos genéticos da inteligência e da personalidade. E nós sabemos que a parte genética contribui de uma forma importante, né? Talvez 50% das características da inteligência são repassadas de forma genética. Mas é importante também a gente agregar esse termo às altas habilidades, porque aqui nós estamos falando dos aspectos que são moldados, modificados, enriquecidos pelo papel do ambiente, o ambiente entendido de uma forma mais ampla como família, escola, cultura, né? Então, isso é interessante para desmistificar aquela ideia de que o superdotado nasce pronto. Então, ele não é só aquilo que ele traz geneticamente, ele também é aquilo que ele desenvolve na sua cultura, né? Se a gente pega um teste de inteligência, por exemplo, ele vai ter uma boa parte para medir esses critérios, né, que a gente chama de fator G dentro da inteligência, esse fator geral de habilidades, mas ele também vai fazer uma série de perguntas e investigações a respeito do que a pessoa aprendeu na escola. Então, essas duas coisas devem vir juntas, e por isso eu proponho o E, né? Superdotação e altas habilidades. E nós também precisamos trabalhar com uma noção muito prática das altas habilidades. Altas habilidades significa aprender com facilidade e rapidez dentro da área do interesse, no seu ritmo, na sua forma preferencial. Eu digo isso porque algumas pessoas falam, olha, meu filho não é superdotado, ele é só esforçado, né? E em que momento a gente separa o esforço das altas habilidades? Algumas pessoas têm mesmo algumas características, talvez até de forma mais perfeccionista, né, de buscar o conhecimento,
e vão precisar se esforçar no sentido de prestar mais atenção, às vezes porque a atenção está um pouco dispersa, ela vai fazer um esforço maior para aprender uma área que talvez, né, e com o tempo vai se aprofundando. Então, com esforço ou sem esforço, isso não diminui a importância dessas altas habilidades ou desse potencial. Existem aqueles que fazem uma coisa de cada vez, mas existem outras, né? Nós, mulheres, às vezes, nos colocamos assim. Eu vejo a Nuricel aqui dentro desse quadradinho aqui, aquela que faz várias coisas de uma vez só, e que está prestando atenção em muitas coisas. Eu falo que os nossos meninos com altas habilidades são verdadeiras anteninhas parabólicas, né? Que, às vezes, em algum lugar, você está falando ali, estou conversando aqui com o marido, e a criança está lá, né, no outro canto, mas ela está escutando, ela presta atenção, ela dá pitaco no que você está falando, né? Então, eles têm essas possibilidades de criar por múltiplos canais. Alguns são mais reflexivos, outros são mais impulsivos, alguns vão precisar de ajuda, outros vão desenvolver sem ajuda. Mas essas formas todas fazem parte das altas habilidades. Vamos usar testes psicométricos, sim, para medir a inteligência. Nós queremos mapear o índice cognitivo, queremos descobrir talentos acadêmicos, talvez de outra forma a gente possa não entender ou não perceber como altas habilidades, meninos que dão problemas na escola, meninos que estão toda hora lá na diretoria, na coordenação, por causa de de uma forma, né, que eles às vezes têm de não prestar atenção nas regras, né, não querer fazer as coisas do jeitinho que o professor coloca, mas nós temos aqueles alunos, né, que a literatura chama de underachievers, que são aqueles que não tiram as melhores notas, mas têm o potencial acadêmico. Então, o teste de inteligência, ele mostra, sim, essas habilidades, e é importante para a gente dar o apoio, o respaldo empírico para os nossos achados. Mas, além do teste de QI, nós temos que triangular com outras informações, usar escalas de comportamento. As escalas do Renzulli foram traduzidas por mim aqui no Brasil, elas estão disponíveis, né, para pedagogos. Existem várias outras escalas, ontem a Vera nomeou várias delas na sua fala. Vamos usar as informações de professores, de pais, de colegas, do próprio aluno, para trazer mais dados, né, para entendermos esse potencial. Vamos usar testes de criatividade, minha gente. Tem muita gente que faz a avaliação e esquece dessa área tão importante, que é como medir um outro lado que está, de alguma forma, relacionada à inteligência, mas não é a inteligência. Ela não se presta a ser medida nos testes tradicionais de inteligência. Então, nós precisamos desse material também para identificar as altas habilidades. Vamos usar testes, uma bateria de habilidades específicas, principalmente em áreas em que a gente não tem um respaldo no teste de QI, né? Então, para medir a área artística, a área psicomotora, a área de liderança, a área da criatividade, nós vamos usar baterias específicas e usar experts, né, ou juízes para avaliar essas habilidades. E documentar isso tudo em portfólios. O portfólio é importantíssimo. Hoje a gente usa muitos portfólios com fotos, com vídeos, com material que a criança produz e coloca lá no YouTube. Tudo isso é importante para a gente entender essas altas habilidades. E é importante também que a gente tenha esse material mais adequado, né, e adaptado à nossa realidade, para responder a essas indagações que, na verdade, são mitos, são ideias preconcebidas, que eu falei mais cedo, né? Então, achar que o superdotado vai sempre ser, vai bem em tudo, né? Vai sempre tirar boas notas, não é verdade, porque isso implica numa motivação, implica num contexto maior dentro de sala de aula, implica no próprio entendimento do que é altas habilidades.
sem escamotear suas próprias habilidades, né? A ideia de que o superdotado aprende sem esforço, como eu falei, né? Vai se desenvolver sozinho, sem apoio, isso também não é adequado, né? A gente sabe que as altas habilidades precisam da estimulação, do engajamento, do apoio da comunidade como um todo. Dizem, né, às vezes, muitos pais têm medo de dizer para o seu filho que ele é superdotado, com medo dele ficar arrogante, né, de achar que ele é uma pessoa melhor, mas isso faz parte, gente, da nossa educação, e é nesse falar com o nosso filho, é nesse trato com o nosso aluno que nós vamos fazer essa diferenciação. O que é ser uma pessoa com altas habilidades, né? Isso não significa que eu sou uma pessoa melhor, mas significa que eu tenho habilidades diferenciadas, né? Achar também que o superdotado não precisa de um currículo diferenciado, e isso é um mito, e nós precisamos sim, ele está inserido dentro da Lei de Educação Especiais, comentei, da LDB 93/94, e é importante que a gente entenda a nossa legislação para a gente poder buscar esses direitos, e achar que uma vez superdotado, sempre superdotado, e que essa potencialidade não vai embora nunca. E aí a gente lembra a definição do Renzulli, né, que a superdotação não é um fenômeno estático, né, aquele fenômeno fixo de você ter um QI, né, e esse QI não mudar com relação ao tempo ou às experiências. O Renzulli fala muito que altas habilidades não é uma questão de ser. Eu não sou superdotado. No jargão do Renzulli, eu tenho comportamentos de superdotação. E é mais fácil, gente, para nós entendermos os comportamentos do que olharmos para uma pessoa e falar, esse não é. Ou você começa uma avaliação dizendo que você vai avaliar para saber se aquela criança é superdotada, quando, na verdade, o que o teste mostra para a gente são perfis. O que nós vamos ver é que se ele apresenta comportamentos em termos de altas habilidades, se esses comportamentos podem ser vistos, podem ser avaliados, e são eles que nós vamos estimular, né? E isso vai acontecer em alguns momentos de aprendizagem, em algumas pessoas, e não o tempo todo. E é importante que a gente entenda o papel da motivação, do compromisso com a tarefa, dentro dessa forma de ver. E forma de ver as altas habilidades significa entender que há um tipo, né, escolar e há um tipo criativo produtivo, né? O tipo escolar é esse que normalmente a gente entende como sendo uma pessoa com altas habilidades, porque é a forma que normalmente o professor percebe esse aluno. É aquele que está tirando boas notas, que aprende rapidinho, tem uma boa memória, um ótimo raciocínio, um bom vocabulário, nem precisa repetir, ele já pegou, né? E claro, quem não gosta de ter um aluno desse tipo em sala de aula, né? Mas o Renzulli ressalta que nós temos que ter cuidado para não desenvolver nesse aluno apenas essa atitude de consumir conhecimento, mas, por outro lado, desenvolver uma atitude de produzir conhecimento. E aqui entra as pessoas com habilidade do tipo criativo produtivo, que significa que são pessoas mais criativas, com um pensamento mais original, com uma diversidade de interesses, mas que gosta de brincar com ideias, pensar por analogias, usar humor. E, geralmente, é aquele menino que não liga para as regras, para as convenções, é aquele que você precisa explicitar melhor por que a razão de determinadas regras, e que ele, entendendo essa razão, ele coopera. Não entendendo essa razão, você perde a pessoa com altas habilidades. Então, a ideia é desenvolver nos nossos alunos essas atitudes frente à vida, né? E nós vamos ter uma atitude que significa uma junção desses dois tipos de superdotação. Não é para jogar fora aquilo que a escola tradicional faz, desenvolvendo a nossa memória, desenvolvendo o conteúdo, né? Mas utilizá-lo de uma forma criativa, produtiva, utilizá-la de uma forma reflexiva, para que a gente possa realmente chegar nesse equilíbrio, né? Então, a teoria dos 3 anéis traz esse destaque,
nós vamos entender as altas habilidades quando a gente vir esses 3 anéis em andamento, né? Significa que se a criança chega para a escola com um desses anéis menorzinho, ela então não pode ser identificada? Claro que não. Os anéis podem ter tamanhos diferentes. Ele pode entrar, por exemplo, porque ele é pequeno, vamos supor, está com 2 ou 3 aninhos, já está lendo, já está sabendo números, sabe, às vezes, outros idiomas. Então, ele tem habilidades acima da média com relação aos seus pares. Mas ele ainda pode não ter desenvolvido uma criatividade, né? E isso aqui é uma coisa importante para a gente não suprimir dentro da escola. O pensamento criador, ele vem embasado na nossa fantasia, na nossa capacidade de sonhar, de pensar em outras possibilidades. Então, isso aqui vai desenvolver com a criança ao longo do tempo, e é muito importante que a gente reforce esses comportamentos criativos para que ele não se perca, né? E a motivação vai depender muito do ambiente que a criança se encontra, da aceitação dos professores, aceitação da família, etc. E tudo isso aqui dentro de um padrão xadrezinho, né? Que depois ele vai pesquisar com o nome de Operação Houndstooth, que na verdade é o nome desse padrãozinho aqui, parece um dentezinho de canino, né? Mas que quer dizer isso, superdotação não se dá no vácuo, ela está ancorada em habilidades, em atitudes da criança frente ao seu conhecimento. E para onde iremos? O que nós precisamos, sabendo disso tudo, tendo enfrentado todos esses desafios e encontrado soluções para eles, mas agora o que nós estamos precisando? A gente precisa abrir um pouco nossos olhos para tudo isso que vem agora nesse novo século, né? Primeiro, desenvolver competências para resolução de problemas. Quais são essas competências que nós vamos precisar no mundo, como foi falado ontem, brilhantemente na mesa que a Nuricel abriu, né, a respeito de como que o mundo hoje traz tantas incertezas, como é um mundo complexo, né, e dentro dessa complexidade nós precisamos desenvolver competências, porque nada vai estar aí pronto, né, para a criança, ela vai precisar descobrir formas de trabalhar essa imprevisibilidade. Nós precisamos ensinar a criatividade é ensinada, ela é estimulada, ela vem com todos nós como uma centelha, todos nós temos essa centelha dentro de nós, mas ela precisa se desenvolver, virar um holofote, né? Nós não podemos ficar só com essa criatividade tímida, né? Que às vezes ela é preterida na sala de aula por um raciocínio mais rígido, mais mecânico, mais racional. Então, ela precisa ser ensinada, isso tinha que ser parte de todo o currículo na escola. E buscando a excelência. Esse é outro problema que, às vezes, as escolas não querem assumir a questão de que um menino com altas habilidades, ele sim está mostrando, às vezes, uma excelência no seu desempenho, e isso dá um pouco de medo ou, né, de receio de se trabalhar, porque, de novo, voltam-se aquelas ideias de que a pessoa fica arrogante se ela se percebe como desempenhando de uma forma excelente, mas não é isso. A escola tem que buscar a excelência dos seus alunos, tem que trazer essa excelência à baila, a gente tem que ir atrás daquilo que faz essas pessoas, né, treinarem, serem treinadas de uma forma melhor, para as ocasiões, por exemplo, para as suas Olimpíadas, né? Isso envolve treinamento, mas envolve, né, toda uma atitude perante essa excelência. Tá? Nós precisamos também estimular o potencial dos alunos, então entendemos que o aluno superdotado é esse que tem condições de entender os princípios subjacentes às disciplinas e aplicá-los de uma forma inovadora, buscar essa inovação dentro da aplicação. Nós precisamos motivar nossos alunos. As nossas escolas estão produzindo alunos desmotivados.
Agora, na pandemia, o que a gente vê é aluno querendo fechar o computador, não quero participar, porque isso não é motivador. Ficar na frente de um professor que fica ali palestrando sobre filosofia, sobre sociologia, ou palestrando sobre matemática, ou palestrando sobre química, quando, na verdade, a gente precisa motivá-los para buscar esse conhecimento em primeira mão. Então, nossas escolas precisam assumir esse papel de se perceber como lugar para desenvolvimento de talentos. O nosso aluno não chega pronto, ele chega aqui igual essa plantinha, né, que aparece a primeira folhinha, ela está ali, né, em estado latente, ela precisa de encorajamento para esse estado emergente, para que aí ela possa mostrar de forma manifesta mesmo as suas habilidades, né? Nós precisamos urgentemente mudar o nosso tipo de aprendizagem de um modelo dedutivo, né, de reprodução de conteúdo, para um modelo mais indutivo. O modelo indutivo é esse que a gente usa nos locais reais da nossa vida real. Se eu sou um pintor, é no ateliê que eu vou desenvolver minhas habilidades. Se eu sou um cientista, é no laboratório que eu vou desenvolver essas atividades. Então, é para lá que nós temos que levar os nossos alunos, e não simplesmente para uma tela fria e inexpressiva de apenas pesquisa, né? Nós precisamos trabalhar em equipe, hoje precisamos compartilhar, incentivar, comunicar, né? Ensinar essas técnicas de comunicação, de conviver com o outro, conviver com a diversidade. Nós precisamos cooperar, planejar em conjunto, traçar metas em comum, ter um espírito de união. É isso que vai fazer diferença no mundo daqui para frente. Dando mais atenção às habilidades não cognitivas, porque não é só conteúdo, mas a gente tem que incentivar essa coragem para sair do seu lugar comum, para experimentar coisas novas, para ter coragem de ir à frente, ter perseverança, desenvolver nos nossos alunos o que eu acho mais importante de tudo, que são as habilidades sociais e emocionais, dentro da sala de aula, sim, fazer com que a aprendizagem, né, se junte com a afetividade, porque sem afetividade não tem aprendizagem, e desenvolver a curiosidade dos nossos alunos. E nós não vamos a lugar nenhum sem ética, é juntar tudo isso, né? A sabedoria, ela é um resultado dessa inteligência e dessa criatividade, isso tudo junto, como já falava Robert Sternberg nas suas obras, né? E, finalmente, trabalhar aquilo que na teoria do Renzulli, né, que ele chama de operação xadrezinho, ou a operação Houndstooth, é infundir na escola do século XXI experiências que promovam componentes subjacentes à superdotação e que ofereçam aos jovens altamente capazes um sentido de responsabilidade para a sociedade em geral. É a responsabilidade social, gente. É isso que nós vamos fazer com o nosso conhecimento, como nós vamos chegar a mais pessoas, como a gente vai ampliar isso que a gente sabe, para isso ser implementado na prática, né? Nesses milhares de meninos com altas habilidades que nós temos no nosso país e que nem sempre estão ali identificados. Otimismo, coragem, ter romance, paixão com uma área de interesse, ter sensibilidade para as questões humanas, desenvolver nossa energia física, mental e ter essa visão de destino. Nós estamos aqui por alguma razão, né? E essa razão nós percebemos logo no nosso desenvolvimento. A gente sabe que é ali que eu quero chegar. E onde eu quero chegar é onde a gente traçou, né, as nossas metas desde o início. Então, o Instituto Virgolin, né, desenvolve essas habilidades, e eu gostaria de terminar com essa frase da monja Koen, né, que é uma prece budista, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Gratidão. Muito obrigada, professora Ângela Virgolin, pela palestra, muito enriquecedora, né? Muita gente aí comentando, agradecendo no chat, gente do Brasil inteiro. Quero agradecer a presença de todos.
né? Todo mundo aprendendo muito, dizendo da generosidade que você tem em compartilhar esses conhecimentos tão necessários, né, para professores, gestores, pais, né? Enfim, tem muita gente aí muito grata e feliz de estar ouvindo. Obrigada, Ângela. Vou chamar agora a Maria Lúcia, né? Vou ler aqui o currículo dela, a mini bio, né? Maravilhosa também, que a Maria Lúcia Sabatella vai vir falar com a gente, professora. E a Maria Lúcia Prado Sabatella é profissional da educação, consultora e pesquisadora especializada nas áreas de inteligência humana, superdotação e talento, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, graduada em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná também, é delegada do Brasil no World Council for Gifted and Talented Children desde 1997 e membro da National Association for Gifted Children nos Estados Unidos. É sócia fundadora do Conselho Brasileiro para a Superdotação, CONBRASD, e também fundadora e presidente do Instituto para a Otimização da Aprendizagem, INODAP, considerado referência entre as instituições brasileiras pelo seu trabalho pioneiro na descoberta de talentos, avaliação do potencial intelectual de crianças, jovens e adultos superdotados, acompanhamento e orientação escolar, familiar e capacitação de profissionais. Atua como docente em cursos de pós-graduação e tem vários artigos e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior. Frequentemente convidada para apresentações em instituições educacionais e para participar como palestrante em congressos nacionais e internacionais. Então, deixo a palavra com você, professora. Muito obrigada por participar do nosso congresso. Meu áudio. Bom, eu não estou entrando aqui, não sei como é que está para vocês. A gente consegue te ver bem. Tá? Tá bem. Então, deixa eu abrir aqui direto. Então, boa tarde a todos. Eu fico extremamente satisfeita e honrada de estar fazendo parte dessa mesa hoje, né? E justamente logo depois da Ângela é muito difícil da gente falar, porque ela fez uma explanação brilhante e de uma forma assim extraordinária nos trouxe aí tudo que a gente quer saber de melhor agora, né, dentro da superdotação e dessa parte toda que é a nossa, vamos dizer, o nosso desafio de hoje. Deixa eu só compartilhar minha tela. Ops, deixa eu só voltar aqui. Não. Então, isso. Agora vamos começar. A nossa fala, justamente combinando com a Ângela, nós decidimos esse papel da educação, né, e nas altas habilidades de superdotação, nos desafios, soluções e propostas inovadoras. Então, para não ir pela ordem, né, como a gente geralmente faz as coisas meio ao contrário, esse pessoal que trabalha com superdotados normalmente faz umas coisas meio diferentes. Então, eu vou começar desordenando um pouco a coisa. Nós vamos começar pelas propostas inovadoras. E eu queria dizer para vocês que inovação não se faz do dia para a noite. Inovação se faz com muita programação, com muito estudo, com planejamento e, às vezes, muito tempo de implementação para você chegar a dizer, bom, isso aqui realmente foi uma proposta inovadora, isso aqui nós conseguimos fazer com uma inovação. Então, eu vou mostrar assim, mais ou menos um pouco da minha caminhada e trazer para vocês realmente essa parte difícil de você criar alguma coisa inovadora, mas eu não quero que as pessoas se desacreditem ou fiquem desanimadas de criar coisas, porque toda inovação exige um pouquinho de suor, um pouco de esforço, né? Às vezes muito esforço e esforço de muitos anos.
Então, nós temos de saber de onde que vieram. Acho que os exemplos do que nós já fizemos dentro dessa área mostram quantos colegas se dedicaram, quantas pessoas se dedicaram realmente a criar coisas diferentes. E, com a pandemia, nós descobrimos quantas pessoas estão trabalhando nessa área no Brasil e no mundo também, quantas pessoas que eu não conhecia e que, de repente, estão produzindo materiais maravilhosos, estão se dedicando, estão estudando, estão escrevendo, estão fazendo registros ótimos. Então, nós vemos que, pelos livros ali que a Ângela já mostrou, quanta coisa já foi produzida, né? Quanta coisa nós temos hoje como referencial, para poder nos basear. Então, eu fico pensando assim, como é que as pessoas se desenvolvem? Eu acho que é interessante. Nós temos dois marcos que eu acho que são extremamente importantes. Piaget, com a teoria do desenvolvimento cognitivo, né? Ele teve um enorme impacto na psicologia do desenvolvimento e da educação. Então, Piaget divide o desenvolvimento em 4 estágios, e quem estudou pedagogia normalmente se baseia bastante no Piaget, né? Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, até operatório formal, quando vai sendo iniciada a vida vamos dizer, da puberdade ali, né? na área da puberdade. Então, muito do desenvolvimento tem sido baseado na teoria de Piaget. Daí nós temos um outro que eu gosto muito, mas gosto mais da teoria do Erik Erikson, e acho que assim a divisão que ele faz o trabalho do desenvolvimento psicossocial, e a divisão que ele faz é uma das melhores teorias da personalidade que a gente conhece. Ele divide o desenvolvimento em 8 estágios, do nascimento até a morte. Então, essa teoria permite que a gente consiga enfatizar a natureza social do ser humano, porque ele vai, em cada faixa etária, mais ou menos em cada estágio que ele separa, ele vai vendo a influência das relações sociais, das relações pessoais, realmente do psicodesenvolvimento, e vai mostrando que cada faixa tem suas especificidades. Então, eu hoje pesquiso bastante os adultos superdotados, e é uma base muito boa, em cima da separação que ele faz, a gente fazer o cruzamento de como o adulto está nessa fase, mas como o adulto superdotado, ele se distancia um pouco daquilo que os teóricos colocam, mas você faz o ajuste dentro da superdotação. Eu acho muito bom a gente sempre se basear numa boa teoria, numa boa pesquisa, como a Ângela mostrou bastante para nós, e nós, em cima disso, podemos assim ampliar a nossa visão. Aí eu faço aquela pergunta: o que a gente faz quando o desenvolvimento não obedece ao que dizem os teóricos? Então, nós encontramos pessoas que não se encaixam dentro das teorias. Aí nós começamos a trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então, como é que eu comecei? Eu comecei justamente porque eu tive 3 filhos, mas os 2 primeiros, com um ano e pouco de diferença, e eu, muito metida de estudar e de ler, e numa época que eu já não tinha nada de pesquisa na internet, nem Google, nem nada disso, comprei um livro que dizia Como Ensinar Seu Filho a Ler, do Glenn Doman. E aí saiu o dito cujo, né? E eu peguei e comecei a ler o tal do livro e dizia que você faz, então, um cartaz, mostrava direitinho o tamanho da letra, em que medida que era, com que cor que você pintava, e mostra para a criança, diz a palavra e guarda. E eu comecei a fazer isso com esse pequeno aqui, o Elcio, meu primeiro, e ele andando no berço, e eu mostrava a palavra e tudo bem. Aí ele estava com 2 anos e pouco. Aí, quando eu me vi, ele estava lendo. E a pequenininha, que tinha 1 ano e pouco, começou a ler também, para praticamente reconhecer todas aquelas palavras. E aí eu fiquei com um enorme de um problema na mão, porque eu disse, o que eu faço agora? Não existia uma escola que entendesse que uma criança com 2 anos e meio podia estar reconhecendo as palavras e estar entendendo como é que se formava a palavra, entendendo aquela simbologia toda. Eu fiquei com um problema enorme, e aí comecei a procurar qual era a escola que podia ser adequada. Na época não havia, vamos dizer, berçário, não havia, a criança ia para a escola normalmente com 3 anos, né? O maternal começava com 3. Então eu tive sorte de ter uma escola que entendeu e que acolheu, e o Elcio fez vamos dizer, essa continuidade. E daí, quando chegou no 3º ano,
eles resolveram fazer... Ele atrapalhava tanto a sala, porque ele queria que todas as crianças fossem mais depressa. Então, se estavam fazendo uma prova, ele fazia a prova dele e ia fazer a prova dos outros para ajudar para eles terminarem logo. Lógico, criou um impasse enorme na escola também. Aí eles fizeram um sistema de fichas. E esse sistema de fichas, então, de matemática e português, fizeram para... Então, quando ele terminasse uma ficha, ele podia pegar a seguinte. E aí tinham outras crianças, lógico, eles foram assim, muito adequados, e daí outras crianças também se interessaram. Então, tinham 6 crianças na mesma turma que começaram a fazer as fichas com mais rapidez. Então, na metade do terceiro ano, ele já estava terminando o terceiro ano. Aí eles começaram o 4º ano no segundo semestre. Lógico, ele tinha aula mais cedo e mais tarde, pós-horário. Essas 6 crianças tinham, para fazer a complementação da matéria que não tinham visto, do semestre que ficou para trás. E ele terminou o ensino fundamental. Eu tive na Secretaria de Educação, dizer que não houve prejuízo. Então, já foi uma aceleração, vamos dizer, por capacidade dos profissionais que enfrentaram naquela época. E essas 6 crianças foram muito bem, todos eram muito inteligentes. Eu não tinha laudo de superdotação, não tinha nada disso, mas foi assim esse caminhar que me impulsionou a busca de saber o que eu posso fazer. Depois, quando veio o último Fábio, ele já quase 10 anos depois, eu já tinha uma experiência bem maior. Então, cada um tem habilidades dentro de casa assim, extraordinárias em algumas áreas, não em todas. Não foram alunos excepcionais, brilhantérrimos, nada disso. Eles foram bons alunos, muito estudiosos, muito capazes, mas assim, com áreas totalmente diferentes. Então, eu tive um que era muito das exatas, professor de física, de tudo, engenheiro, etc. e tal. A Andrea é designer, ela faz hoje é mosaicista, é uma artista fantástica, tem coisas maravilhosas em termos de arte, mas ela fez desenho industrial. O Fábio fez engenharia de alimentos, mas é um baterista de primeira. Ele toca bateria por conta própria, assim, um autodidata fantástico, e é músico como foi 30 anos praticamente músico, tocando bateria desde que nasceu praticamente. Ele tocava com as minhas agulhas de crochê, de tricô, em cima das latas da caixa de sapato e lata de leite ninho. Então, começou ali, e aí, no fim, chegou um ponto que eu tive de comprar uma bateria. Então, o que nos impulsiona? Eu tenho que buscar, e tenho que aprender, e tenho que saber como lidar com essas crianças. Aí começaram os desafios. Vamos estudar. Eu fui na Universidade Federal do Paraná para ver quem é que sabia alguma coisa, e se alguém vai saber, vai ser você. Então, como é que você vai ter que provar a existência da superdotação, buscar material de apoio e de sustentação, onde na nossa universidade, na ocasião, tinha um livro que falava alguma coisa de superdotação e 3 revistas. Nós não tínhamos nada de contato com as outras universidades. Existia um programa REMPAC, que você entrava em contato com a Biblioteca Nacional, e eu, buscando alguma coisa dessa área, eu encontrei a dissertação da Cristina Delu, que é a única dissertação que existia no Brasil. Aí uma pessoa do Rio de Janeiro me fez a cópia, me mandou para cá por correio, e foi onde eu me baseei, mais ou menos, dentro do que a gente pode começar a estudar, como é que se faz uma dissertação. Não era o meu objetivo era estudar mais essa área. Eu já era diretora de uma escola e trabalhava na escola de música também, então uma discrepância muito grande dos artistas plásticos e da área de música com uma escola regular. Então, isso foi assim, um desafio enorme para mim. Aí eu tive de defender uma ideia que era desacreditada, porque, inclusive, na Federal, dizia assim, a pessoa é superdotada, depois ela cristaliza. Não se entendia que o adulto ficava superdotado. E aí, materializar isso numa proposta. Então, foi o desafio que eu peguei de início, né? Lógico, vamos ver quem é que entendia. Daí eu fui a Brasília em 1990, onde eu conheci a Eunice Alencar com aquela bondade, com aquela lisura, com aquela fineza que ela tem. Eu fui bater na porta dela, eu fui bater na porta do MEC, fui pegar material que estava lá, assim, material que não estavam usando. Tinha um material da época do ministro Portela, que já tinha toda a parte de trabalho extracurricular com superdotados, do quinto ano ao 8º, um material maravilhoso que eu tenho até hoje. E o pessoal do MEC disse, não, se quiser pode levar, que ninguém está usando isso aqui.
eu vim com uma caixa de livros de lá, conheci pessoas fantásticas que me deram muito material. Aí comecei aquela busca, juntava dinheiro e eu ia para uma... Daí entrei em contato com a National Association. Aí disse assim, vocês não podem me mandar os papers, coisas assim? Eu disse, não, a gente convida você para vir, logicamente por tua conta, etc. e tal. Por que você não vem? Aí veio aquela coisa assim, bom, mas por que não? O que está me impedindo? Aí fui com a cara e com a coragem para Los Angeles, assisti a primeira convenção da Associação Nacional Americana, é um dos melhores congressos que existem, porque eles reúnem todas as escolas, né, os representantes das escolas dos 53 estados dos Estados Unidos. Então, é maravilhoso, a parte de livros, de material que eles disponibilizam é muito bonita. Então, sinto que hoje a gente não tem essa possibilidade, né? Provavelmente nós vamos recomeçar a ter. Então, em 92, eu fui catar material, juntar. Eu tinha a impressão que eu entendia muito daquilo, eu já estava entendendo. Hoje eu penso, acho que eu entendia 20% do que estava se passando. A minha sensação hoje, quando eu lembro, eu acho que eu estava num filme sem dublagem, porque é muito difícil você chegar num país onde você não fala o idioma, onde a gente não tem esse traquejo, a gente não tem essa habilidade dentro da área. Aí eles me diziam assim, qual é seu endereço eletrônico? Eu não sabia nem o que era isso. Porque a gente não tinha internet com essa facilidade, não tinha nada disso. Eu não sabia nem o que era endereço eletrônico, as pessoas me davam seu cartão com endereço eletrônico que eu não sabia decodificar aquilo. Então, é assim uma imersão numa situação totalmente diferenciada, cultural e também intelectual, que a gente não tinha alcançado. Trouxe uma série de materiais. Em 93 teve uma convenção, o Conselho Mundial, a 10ª reunião do Conselho Mundial em Toronto, eu fui. Em 95, tinha dois congressos em Hong Kong, e daí tinha uma pós-conferência em Beijing, que foi o 11º. Eu também estava na finalização da minha dissertação, eu levei praticamente 6 anos fazendo, não foi 6 anos porque eu fui muito lenta, foi 6 anos porque eu não tinha material, então o meu material eu buscava para trazer, para poder estudar, traduzir e escrever sobre um aspecto que eu não tinha professores que me ajudassem na ocasião. E quando eu estava na pós-conferência em Beijing, quase defendendo minha dissertação, eu encontrei um professor de Denver, do grupo que eles têm em Denver, que é extremamente fantástico, assim, é um dos locais onde mais se avalia sobredotados, e ele é o centro de Denver, e é o Irving Sato, é um japonês, assim, ele olhou para mim e olhou minha tag e disse assim, do Brasil, eu disse sim, eu quero... Ele fez uma apresentação com 3 retroprojetores, a gente fazia um retroprojetor e fazia com 3 interligados, assim, uma coisa extraordinária. Daí eu fiquei tão admirada, eu fui agradecer pela maravilhosa apresentação que ele tinha feito, e ele disse assim, eu disse, como é que está no Brasil? Eu disse, olha, minha coisa é muito incipiente, com pouco vocabulário que eu tinha, eu estou tentando fazer sozinha e tal. Disse, mas a sua universidade? Eu digo, não estou aliada a nenhuma universidade, mas não tem uma escola? Eu digo, não, eu estou fazendo por minha conta. Aí ele disse assim, eu disse, mas é muito pouco ainda, eu acho que é um trabalho de muito tempo. Ele olhou assim para mim e disse assim, professora, o bater das asas de uma borboleta no Amazonas pode mudar o tempo na China. Nós estávamos na China. Então, ele foi sabendo que eu estava vindo do Brasil, ele fez essa referência. E eu achei tão bonita aquela frase, guardei, usei para a abertura da minha dissertação, da minha apresentação. Aí um dia eu peguei um livro que chama A Estratégia do Golfinho, são estratégias de gestão. Assim, abri a página, comprei o livro por causa disso, e dizia assim, efeito borboleta. Aí realmente contava que a pessoa, um pesquisador, pegou aqueles computadores enormes, com aquelas filas e filas de papel saindo dela de dentro, e ele, daqueles rolos de papel, ele disse, como é que eu posso medir a menor vibração possível? E se ela for intermitente, se ela continuar por muito tempo, o que pode acontecer? Então, ele estava no laboratório em Massachusetts,
e ele colocou o espaço da vibração da borboleta monarca da Califórnia, que é aquela laranjadinha, uma borboleta muito bonitinha, assim, bem desenhada. E ele pegou aquele valor e colocou no computador. E foi fazer lanche de bem e deixou aquilo lá maquinando por muitas horas. Aí, quando ele voltou, ele concluiu que se aquela vibração continuasse por muito tempo, então, pelo número de horas que ele tinha colocado, poderia ocasionar uma tempestade de neve na Mongólia. Então, era uma coisa real, calculada. Então, quando o Irving Sato me disse aquilo, ele disse, então, quer dizer, por menor que seja a tua participação, se eu continuar fazendo isso, eu posso ocasionar uma tempestade, né, mudar o tempo na China. Então, então, isso é uma coisa que ficou muito marcada para mim, dizendo que se a gente for persistente, você pode fazer grandes mudanças. Aí, como é que aconteceu? As crianças cresceram e a dissertação ficou pronta. Então, eu tive de fazer uma dissertação onde a metade dela era para provar que existia superdotação para os doutores da nossa banca. Então, eu tinha que provar que tinha, então, comecei desde das funções cerebrais, revisão de literatura que a gente não tinha quase, então, metade da dissertação foi para provar que existe superdotados. E a outra metade era justamente o projeto que eu queria aplicar na escola que eu estava. Então, o Instituto para a Otimização da Aprendizagem, uma alternativa educacional para alunos superdotados e talentosos. Então, eu acho que o projeto do Instituto é uma coisa que, cada vez que eu leio, eu me surpreendo. Tem coisas ali que eu não consegui executar ainda, e tem coisas que eu não sei como é que eu imaginei que seriam feitas, mas ele está detalhado. Quero ver se eu consigo publicar, porque até hoje eu não digitalizei, não publiquei por causa da falta de apoio técnico no momento. Então, agora eu quero ver se eu consigo publicar, porque é muito bom como roteiro para as pessoas que quiserem fazer qualquer tipo de iniciativa desse sentido. A defesa foi em 95, aí, em 96, teve um Congresso Internacional de Sobredotação em Portugal, e onde eu fiz a primeira palestra internacional. Então, em 96, eu estava recém-iniciado a minha carreira como mestre de educação, teve no Porto, e uma pós-conferência em Viena do Conselho da ECHA, né, do European Council for High Ability. Então, lá, na primeira palestra internacional, eu apresentando sobre o Instituto, lá, bonitinho, entra dentro da minha sala o Renzulli. Então, vocês falam do Renzulli. Eu tinha umas 40 pessoas no anfiteatro, eu estava lá falando em português, entra o Renzulli, coloca o fone de ouvido, pega o meu paper, que eu tinha feito em português e em inglês, e começa a ler. E eu ficando, assim, tremendo de medo, tremendo de ansiedade, né? Já para estar fazendo uma palestra internacional, mas com o Renzulli bem na frente me olhando. Então, ele peguei a fotografia da época, era bem mais jovem, né? Eu também era. E daí, então, em 96, eu tinha 4 clientes. Então, vou dizer para vocês, quem quiser começar uma iniciativa, não tenha medo do número de clientes, a gente não tem muito, mas a coisa vai se desenvolvendo, e o nosso trabalho de fazer uma modificação, de ser multiplicadores de uma ideia, ele é garimpado. Mas cada indivíduo que vocês fizerem alguma coisa por eles, vão fazer a diferença nesse mundo. Então, nós temos de pensar que não é o número de clientes, é a qualidade do nosso trabalho, como apoio a esses clientes, apoio a essas pessoas. Aí, nós, em 97, a Eunice disse, vamos até o centro do Renzulli para conhecer, porque tinha uma congresso em Seattle. Eu digo, bom, vamos juntos. Então, nós fomos visitar o centro do Renzulli, mas fomos visitar a Ângela e a Denise Flight, que estavam estudando na ocasião. E aí, então, dali, nos reunimos e fomos depois para Seattle para a 12ª Conferência do Conselho Mundial. Então, em Seattle, eu já apresentei um pôster a respeito do Instituto, e ali a nossa amiga está junto, né? Que foi uma grande parceira, que continuamos parceiros até agora. Então, a minha coragem de apresentar um pôster numa conferência internacional também
O primeiro foi em português, a segunda conferência internacional já foi em inglês. Então, já tinha galgado mais um degrauzinho, né, dessa caminhada. Aí eu tive um convite, não sei de onde eu recebi uma carta me convidando para escrever um capítulo de um livro, pela Joan Smutin, Joan Franklin Smutin. Digo que essa pessoa se enganou, não é possível, ela não me conhece, eu não sei quem é, ela me pediu para escrever um capítulo de um livro. Aí eu achei engraçado, daí o meu filho mais velho, na ocasião, disse: mãe, americano não convida para desconvidar, isso aí é verdade, você leva isso em consideração. Não tinha internet para a gente estar conferindo, não tinha WhatsApp, nada disso, eu tive de escrever para lá, para saber se aquilo era real. Aí ela disse que sim, ela estava me convidando para escrever, então eu tenho um capítulo nesses 2 livros que a Joan Smutin fez, e eu contribuí já com capítulos, lógico, escrevi em português, traduzi, corrigi, aquelas coisas todas muito difíceis para nós, e ainda mais para alguém que não tinha tido esse tipo de vivência e de experiência. Aí eu disse: bom, por que não ir entregar pessoalmente? Então, em 97, eu fui para Little Rock, né, em Arkansas, para entregar pessoalmente e conhecê-la pessoalmente. E ela estava fazendo uma palestra para bastante pessoas, e estava assim, uma apresentação muito boa, e eu sentei lá no fundo e fiquei paradinha lá esperando. Aí ela falou, e veio. Daqui a pouco ela chegou perto de mim: você é a Maria Lúcia do Brasil, não é? Eu não sei de onde, ela não me conhecia. Eu disse: sim, eu vim para me conhecer e vim entregar o paper para você. Sim, é uma pessoa sensacional. Até hoje, ela está bem idosa, ela me manda todo ano um cartão de Natal, sempre colocando assim palavras muito elogiosas, e não sei de onde, não sei se ela conhece o meu trabalho, mas ela foi uma das grandes incentivadoras, não por me conhecer, mas por acreditar que eu era capaz de fazer alguma coisa. Eu achei muito interessante, porque acho que meio intuitivamente ela foi designada para me impulsionar, para não desistir. Então, quando eu vejo essa pessoa ainda escrevendo, produzindo e publicando livros maravilhosos, o trabalho dela é fantástico em termos de aluno, então eu vejo assim: puxa, eu não posso parar e não posso ficar para trás, porque tem gente muito boa que está persistindo, né? Aí, em 98, eu tive um congresso internacional de sobredotação, o terceiro congresso ibero-americano de sobredotação em Brasília. Aí nós fomos para lá, já daí, o mesmo pôster eu fiz em português, fomos apresentar em Brasília. A Ângela deve lembrar disso também, né? Dessas nossas interligações aí nessa parte acadêmica e profissional. Então, eu já nessa época, o INODAP estava começando, eu já tinha encontro das famílias, eu tive um grupo de pais, que o primeiro tinha 6 pessoas, e eu fui em frente, né? No segundo, o grupo de pais já tinha 7 casais e um jovem que quis assistir. Já tinha feito um grupo de jovens. Então, na ocasião, em 98, eu tinha nós atendemos 29 clientes novos durante o ano. Então, no total, eu tinha 33 clientes no INODAP no ano de 98. Então, quer dizer, comecei o trabalho depois da minha dissertação, em 95, em 3 anos a gente tinha 33 clientes. Aí, quando chegou nesse ponto, eu disse: bom, em 2000, nós fizemos 54 clientes novos e eu tinha um total de 137 clientes. Eu digo: bom, de alguma forma, essas pessoas vão precisar, em algum momento, de um documento, eu preciso fazer um laudo, na época era um parecer que a gente fazia, o Conselho de Psicologia vai mudando os nomes, então era parecer, depois era relatório, agora é laudo. Então, eu fazia um parecer, mas como é que eu tenho, vamos dizer, validade jurídica para isso? Então, nós resolvemos que o Instituto tivesse a personalidade jurídica e fundamos como uma ONG em 4 de abril de 2000. Mas já fazia, então, 3 anos que eu já estava atuando. Então, nossa primeira diretoria, o nosso primeiro cliente, hoje ele está em Dubai. Então, no 2000, nós tínhamos 137 clientes. Então, vocês podem ver como é uma coisa que vem vindo devagar, né? Vai aumentando, e vai se solidificando de acordo com vamos dizer, a respeitabilidade do nosso trabalho. Então, eu quero que as pessoas que estejam começando nunca desistam, porque esse pessoal novo está vindo
tão incentivado e tão animado com trabalhar nessa área, é muito gratificante, é algo que a gente tem que sempre incentivar para que nós tenhamos mais multiplicadores e mais pessoas, né, nos ajudando. Então, no ano passado, nós fizemos 20 anos, e aí eu fiz um levantamento. Então, se a gente pensar em 96, quando eu comecei, eram 4 clientes, 98 eu tinha 33 clientes no total, 99, 83 pessoas já, 2.137. Hoje nós temos 2.512, mais ou menos aproximado, de pessoas avaliadas. Nós temos quase 3.200 de pessoas atendidas. Então, é uma coisa que vai sendo quer dizer, multiplicada e ampliada, né? Então, o Instituto criou o seu corpo, né? Então, o Inodap identifica potenciais e procura transformar crenças limitantes, porque foi o que eu peguei de começo, né, em valorização das diferenças, para que as pessoas possam ampliar o autoconhecimento, a autoestima e usufruir do seu capital intelectual. O que nós temos de mais precioso na nossa vida é o nosso capital intelectual. Então, nós temos de ajudar as pessoas, todas elas, a que usufruam disso que veio com elas, né? Então, o Inodap é um centro de excelência em inteligência humana, para o desenvolvimento de programas de cunho educacional, cultural, científico e social, que contribuam para o conhecimento e o crescimento pessoal e profissional dos integrantes da nossa sociedade. E esse é o nosso objetivo. Então, quais são os nossos desafios na pandemia? Os desafios podem ter resultados positivos ou negativos. Eles geram movimento, eles geram busca de soluções, então nós temos de valorizar que tudo que nos desafia nos abre portas, né? Para nós foi muito difícil ver o Inodap fechar as portas no ano passado e deixar de cumprir sua função. Nós trabalhamos dentro de um shopping, a primeira coisa que fechou foi o shopping, né? Então, a insegurança do que a gente ia enfrentar e de como fazer. Quais foram as soluções que nós começamos a descobrir? O encontro de soluções, será que eram inovadoras? Eram obrigatórias, né? Ou eram criativas? Então, nós inventamos um mini curso para pais superdotados. Eu fiquei presa em casa 8 meses e meio, praticamente, meus filhos não me deixavam sair. Eu fiquei realmente dentro de casa. Então, de dentro de casa, eu fui inventando uma porção de coisas que eu podia fazer em contato com o Inodap, com o pessoal que voltou a trabalhar depois de 2 meses. Então, a gente estava fazendo sempre as coisas meio que online. Fizemos um mini curso para superdotados, nós fizemos um grupo de discussão, o GDO, nosso grupo de discussão já é bem conhecido para adultos. Nós fizemos o primeiro grupo de pais online. Nós estamos agora com 37 grupos, então nós fizemos o 36º, foi o primeiro online, e funcionou, morrendo de medo que não desse certo. Não é muito fácil você fazer aquilo que você fez 35 vezes presencialmente, você mudar para uma outra modalidade. E sempre que as pessoas perguntavam, por que você não faz online? Por que você não faz transmissão simultânea das palestras? Eu sempre achava aquilo tão difícil, achava que era praticamente impraticável. Mas, de repente, a gente aprendeu a fazer, e eu acho que as pessoas também aprenderam essa nova modalidade, e nós ficamos nos entendendo muito bem. E depois de 15 minutos, a gente já parece que está na mesma sala. Então, hoje ficou muito mais confortável, porque todas as pessoas se acostumaram com essa nova modalidade. Então, nós fazemos atendimento online, dos grupos, muitas pessoas quiseram fazer uma consultoria, às vezes uma orientação, os profissionais quiseram supervisão. Então, fomos criando, como todas as pessoas, né, os profissionais, novas modalidades de atendimento. Agora, vou dizer, durante e pós-pandemia, não sei se nós estamos na pós-pandemia, mas nós estamos caminhando para uma pós-pandemia. O que nós vemos hoje? Várias reações com o ensino não presencial. Então, nós vemos que muitos superdotados gostaram dessa situação de não ir para a aula. Ficou muito bom. Então, estava sendo muito mais confortável. E muitos se sentiram muito perdidos, né? Porque ficou uma situação também muito incômoda de você ter uma pessoa ali na frente da tela e falta esse incentivo, falta o perguntar. E as coisas... Tem um cliente de Salvador, e a gente estava fazendo uma intervenção com os pais, e perguntei para ele como é que está. Eles ficaram 3 meses na praia, porque tanto fazia online na praia ou no apartamento onde eles moravam. E disse assim, tiraram tudo que era interessante na escola. Eu disse, o que era? Eu disse, não, o recreio,
a parte da cantina, a parte das brincadeiras, a parte dos meus amigos, e ficou só a parte entediante. Então, o que sobrou para o superdotado realmente foi a parte entediante da escola. É aquilo que eles já não gostavam, então continuou desse jeito. Então, nós tivemos vários problemas com as crianças por causa acho que superdotados ou não tiveram esse impacto de ser cortado de repente toda uma rotina deles e as coisas que eles gostavam de fazer estavam mais familiarizados. O que nós vemos hoje, crianças e jovens com vários diagnósticos. Então, a situação vamos dizer, nós estamos avaliando um comportamento que está diferenciado por causa de uma grande pressão e de um estresse muito grande que todos nós passamos e estamos passando, e as crianças, consequentemente, estão sofrendo por isso também, talvez na conduta deles, os profissionais começaram a achar patologia. Então, a superdotação hoje, nós temos que tomar muito cuidado, porque ela está camuflada sobre patologias. Nós, no INODAB, nunca tivemos tantas crianças que vêm com transtornos, com dificuldades ou com diagnósticos de autismo, então, sai pelo ladrão. Né? Todo mundo é autista. Então, e agora os adultos também estão começando a descobrir autismo, então ficou muito, muito moderno, muito, muito falado. Então, a da moda agora é o autismo. Então, a gente vê assim que, às vezes, a conduta um pouco diferenciada da criança está levando a um diagnóstico de patologia. Então, os problemas que já existiam estão sendo agravados e estão aparecendo outros. Então, é preocupante hoje o número de crianças, não digo no INODAB, mas que nós temos noção ou temos conhecimento com ideias suicidas, crianças de 10 anos com tentativa de suicídio, é uma coisa que nunca existiu, e crianças nessa faixa de 10, 11 anos com mutilação, né, se machucando, se cortando. Então, sabe, é uma coisa assim, muito séria, acho que pela falta do entendimento, pelo grande estresse que está todo mundo passando, e talvez, eu acho que a situação de ficar os pais o dia inteiro em casa, a criança o dia inteiro em casa, os pais não conheciam o seu filho 24 horas, porque muitas crianças vão para a escola muito cedo, vão para o berçário muito cedo, os pais trabalham, então esse acúmulo de overdose de família começou a fazer uma overdose de problemas, né? As situações familiares ficaram extremamente conturbadas e as dificuldades escolares muito grandes. As crianças que estão voltando, os jovens que estão voltando para a escola, então, agora é ensino médio. Este ano é ensino médio, o professor chega e já coloca toda a matéria como ele fazia anteriormente. E não pensa que faz quase 2 anos que houve um corte muito grande e que todo mundo foi passado pela régua, né? Passou todo mundo de ano passado. Então, tem que haver uma situação um pouco diferenciada agora. Nós vemos nas famílias excesso de medicação, excesso de álcool e abusos de todas as naturezas. Então, a gente vê que hoje se fala muito na televisão em feminicídio, em abuso, em agressão, mas isso também tem um fundo muito grande dessa falta de administração que as pessoas estão tendo, quer dizer, por não saber administrar uma pandemia, porque ninguém sabia, né? As pessoas estão extremamente reativas. Então, quando você fala com alguém, a primeira reação é muito mais ríspida do que seria anteriormente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de situações, que eu levantei algumas, que a gente está vendo muito claramente. Então, para a gente deixar uma reflexão, nós estamos em 2021, estamos no meio de um turbilhão em que vamos arrastar os inseridos. Eu ontem assisti a palestra do Pedro Demo e da Marina, fiquei muito, muito impressionado com algumas coisas que eles disseram, e já serviu como inspiração para a gente fazer essa reflexão. Então, qual é o nosso entendimento a respeito do que nós estamos passando hoje? O que nós temos de planejar de forma diferente daqui para frente? Nós, como profissionais mesmo, como professores e como família. O que temos de organizar daqui para frente também? Será que nós sabemos como é que nós temos de nos organizar? Então,
2021 é uma busca de soluções inovadoras ou insistência em voltar à estabilidade passada? Será que... Eu acho que isso a Marina falou ontem, me chamou muito a atenção. As duas coisas estão certas. Nós temos de buscar soluções inovadoras, como mostrei para vocês, mas a vontade da gente é que dentro do lar, dentro da escola, as coisas estivessem na estabilidade anterior. Aí eu fico pensando, como é que é a visão dos professores que estão recomeçando? Será que eles estão com essa visão? Será que eles estão conscientes de que a criança não é mais a mesma criança, né? Que as coisas não são mais como eram? Então, como é a compreensão do avaliador e do terapeuta que está recebendo esses clientes? Será que ele entende que esse cliente não é o mesmo também? Como é o entendimento do médico que está diagnosticando? Nós temos uma outra população e nós somos outras pessoas. Então, como é que está o equilíbrio e a saúde mental desses profissionais? Será que eles estão equilibrados? Será que eles passaram? Como é que foi a história deles durante a pandemia? Como é que foram as perdas, as tensões? A gente vê que tensões normais de um roubo, de uma morte mesmo, ou de um acidente, nos desequilibram por muito tempo. Imagine passar por uma pessoa que está trabalhando no meio de um ambiente que está, né, com esse tipo de situação. Ela pode chegar num consultório e ser equilibrada, então vamos pensar nas nossas reações. Aí eu vou deixar como, não como solução, mas como uma reflexão, os cuidados com os posicionamentos, opiniões e resultados hoje. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o material, dentro da escola, o material de ensino é feito para um aluno que não existe. Já era feito para um aluno que é mais ou menos real, agora esse aluno não é o mesmo aluno que a gente tinha anteriormente. Era o mesmo aluno que eu conhecia, mas hoje ele é outra pessoa. Dentro dele é tudo diferente. A criança que chega na escola hoje não é a mesma. Então, não vamos querer que esse material funcione da mesma forma. O indivíduo dos testes que foram normatizados e padronizados para o Brasil, esse é um indivíduo que não é real. Nós fizemos uma padronização, nós aplicamos esse teste de uma forma que foi feita uma padronização para uma amostragem. Então, já não era uma coisa real, não é aquele indivíduo superdotado que chegou. E os testes não são feitos para superdotação. Então, o indivíduo que chega agora, criança, jovem, adulto, não é aquele que chegava anteriormente. Então, eu fico pensando, nós profissionais, nós avaliadores, podemos continuar com os mesmos protocolos? Com que segurança nós vamos repetir a mesma coisa que nós fazíamos? Eu vou aplicar o VISC, eu vou aplicar o Raven, eu vou aplicar o outro teste, o TDA, da mesma forma e com a mesma tabela, ou eu vou pensar, quem é esse indivíduo que está na minha frente? Como é que ele está reagindo? O que se passou dentro dele nesses 2 anos? Ele é outra pessoa, ninguém passou por uma situação dessas até agora. Então, eu gosto de lembrar sempre que não há nada mais desigual do que igual tratamento de professores diferentes. Todos estão diferentes. Se nós já éramos diferentes, nós continuamos hoje mais diferentes do que anteriormente. Superdotados não são um grupo homogêneo. Eles necessitam de abordagens diferenciadas, que reconheçam suas habilidades específicas, que atendam suas necessidades pessoais e escolares específicas e especiais, mas nós temos um grande número de pessoas que estão chegando com maior sensibilidade, com maior intensidade, com grande capital intelectual, mas que interiormente estão extremamente machucados e abalados. Então, nós temos, então, extremo cuidado, nós profissionais, com o nosso equilíbrio pessoal, para nós podermos fazer o melhor por esses indivíduos que estão chegando. A gente não dá o que a gente não tem. Então, eu gosto da Joyce Butler, e ela diz uma coisa muito boa, que ela já dizia, eu uso muito, mas agora cabe tão bem para o momento de agora, que no atendimento do superdotado, o melhor começo talvez seja considerar não tanto o potencial que o indivíduo possui, mas em que intensidade se sente apoiado para mostrar e usar esse potencial. O que nós estamos fazendo com essas crianças e com esses jovens, com esses adultos mais inteligentes, é dar possibilidade que eles mostrem, apoiar para que eles estejam prontos para mostrar esse potencial. Para terminar, eu vou deixar com vocês a historinha do Pedro Henrique, que é meu cliente em 2008, e ele fez uma aceleração, precisava de uma aceleração, e a gente acompanhou. Ele tem um problema seríssimo de saúde com imunidade, e cada 20 dias ele ia para São Paulo para fazer uma aplicação lá no Hospital Albert Einstein,
de beta-globulina. Não sei hoje como seria a situação. Hoje ele está terminando o curso de medicina com 21 anos. Ele fez, acho que, 2 acelerações durante o período. Mas no caderno dele, da escola, dizer qual é a sua característica marcante. Ele pôs ser justo e perfeccionista. Aí a professora pediu que ele escreva uma pequena história com o título Viver é Ser Diferente. Então, ele, com 7 anos, ele pôs assim: viver é ser diferente. Vivendo, a gente aprende a ser diferente. Sendo diferente, a gente aprende a viver. E sendo os dois, a gente aprende a viver, a gente aprende a viver. Isso é viver sendo diferente. Por isso, viver é ser diferente. A professora pôs a May, parece um filósofo, show. Essa criança sofreu tanto de saúde, mas tanto. Eles tinham assim, a casa era toda higienizada, ele não podia sair, ele não podia brincar, ele não podia fazer nada. E ele entendeu que ele era diferente. Então, ele com 7 anos, ele põe qual era o tipo de diferença que ele tinha. Então, a gente vê que o que eu fico muito feliz, eu disse ontem para a mãe dele que eu ia apresentar esse trabalho dele, lá do primeiro ano de escola dele, e disse assim: me sinto muito honrada de saber que eu não errei quando disse que ele era muito bom. Eu não errei quando disse que ele precisava acelerar. Eu não errei quando ele disse: você dá a mão para poder entrar na sala de aula? Então, eu vou dizer para vocês, é emocionante chegar nesse ponto e a gente dizer assim: eu acertei. Eu espero que todos que estejam aqui, que estejam ouvindo, tenham a felicidade de um dia dizer assim: eu acertei. Boa tarde, muito obrigada a todos. Eu fico muito honrada de estar com vocês. Professora Maria Lúcia Sabatella, Ângela, Michele, né? Eu estou aqui para agradecer essa sua fala, assim, tão generosa, com tanta sensibilidade, né? Aí de mostrar para a gente esse caminho que você trilha, né? E que a gente tem que acreditar, né? Nessas crianças, em todos os sentidos, né? Tem que acreditar, eu acredito, no ser humano, né? Nesse ser humanozinho que chega na escola, dessa maneira tão bonita, com um olhar, né? Com esse olhar que você coloca aí até pós-pandemia, né? Tão pertinente e tão importante, né? Então, queria agradecer demais a sua fala, linda. Queria poder aqui... eu estou aqui emocionada junto com você, tá? Tá um pouquinho difícil até de falar, porque a gente se sensibiliza, a gente que está no chão da escola todo dia, né? E vê aí, através da fala da Ângela e a sua, acontecer todo dia, né? Isso tudo que vocês consideraram com tanto carinho, com tanta emoção, e que traz para a gente inspiração, né? É uma inspiração ter vocês duas mostrando, denunciando, desvelando com tanta clareza esses caminhos para a gente, né? Foi muito importante, e assim, tê-las aqui conosco hoje, né? O Alfa é só gratidão, eu falei em nome do Alfa, da Nuri, a gratidão que a gente tem de tê-las conosco, ter todo esse público aí agradecendo, tem um chat inteiro aqui agradecendo a vocês, as questões que foram até levantadas, nós temos aqui algumas questões, nós vamos passar para a professora Andricel, que deve tratá-las lá numa sessão dela, né? E queria saber se vocês têm alguma consideração final, não sei se Michele quer posicionar alguma situação, mas assim, eu estou aqui emocionada de verdade, porque eu sou chorona também, assim, sou muito chorona, e
e me emocionei muito com as duas falas, porque principalmente na fala quando a Maria Lúcia traz aí a questão principalmente de questões tão precoces em relação à depressão, ansiedade e suicídio, né? E que eu tratei ontem numa questão com as nossas palestrantes, com a Denise e com a Vera, com relação, às vezes, até à cobrança, né? Dessas crianças chegando num ano tão difícil, né? Depois de tudo isso, e as pressões, e as cobranças, e as expectativas de todas as pessoas sobre essas crianças e esses jovens serem tão fortes, né? O quanto a gente, de imediato, que é uma resposta de uma situação que foi tão complexa, né? Então, olhar com uns olhos mais generosos, com uns olhos mais acolhedores, para que a gente possa ter uma saúde mental dessas crianças, de todos nós, né, que eu poderia dizer, aí de uma maneira a considerar, né, menos pressão sobre esses resultados, sobre tudo isso que a gente sabe que esses jovens podem dar, né? Essas crianças podem dar. A gente treinar só um pouquinho mais a nossa paciência, né? Então, meninas, que gratidão que eu tenho, que gratidão. Gratidão em nome do Alfa, muita gratidão, viu? Michele, desculpa. Imagina, eu queria pedir desculpas aqui para plateia, né, para quem está nos assistindo, em relação às perguntas e às considerações finais. Nós, infelizmente, estamos a 10 minutos para começar a próxima palestra, precisaremos encerrar essa sessão agora, para dar tempo de nos prepararmos para a próxima. Eu gostaria de agradecer imensamente as queridas palestrantes Ângela Virgolin, que é diretora do Instituto Virgolin para Altas Habilidades, e é um dos apoiadores desse evento. A queridíssima Maria Lúcia Sabatella, que é nossa parceira também, está sempre junto dos eventos e tantos acontecimentos aí em relação à área das altas habilidades. Gostaria de agradecer também imensamente a presença da Noricel Villalonga Aguilera, que é diretora fundadora do Instituto Alfa Lumen, e a presença também das moderadoras, Cristiana Pavani, Isabel Diniz. E vamos encerrar, então, aqui essa nossa sessão. Aqui no nosso bate-papo tem o link da próxima sala Zoom, a gente precisa mudar a sala, então o link está aqui no bate-papo. Para quem não conseguir acessar o link pelo bate-papo, ele também está no site do Instituto Alfa Lumen. O site é www.institutoalfalumen.org.br. Quem se inscreveu pelo Simpla já deve ter recebido agora também o link direto para a próxima palestra, tá certo? Então, é isso. Vocês estão aqui assistindo hoje o Congresso Conexões 2021, a nova era da complexidade, realizado e promovido pelo Instituto Alfa Lumen, com o apoio da Fundação Edgar Morin, do Instituto Virgolin para Altas Habilidades, do Combrage e da Stone. Nos vemos, então, daqui a 10 minutos no nosso próximo painel com o tema complexidade.